Uma pergunta que muitas pessoas têm é se os animais são mais felizes que os seres humanos. E eu acredito que não existem do que as pessoas. Basta apenas observar a diferença entre ambos. Os animais, eles são dos animais silvestres na natureza, os animais selvagens. Mas os próprios animais domésticos também têm uma natureza. Estejam dentro de uma casa, dentro de um muro, vivendo limitados em relação aos animais selvagens, animais mimados, né? Se bem que aqueles animais mimados já não é um ser humano. O ser humano se tornou tão artificial por causa desse excesso de mente, esse excesso de racionalidade, de preocupações, né? Essa preocupação com a ostentação. O mal não é prepotente como o ser humano é. O animal subverte, a qual ele não sufoca, a qual ele não soterra e não mortifica. O animal não soterra a sua natureza, ao contrário do ser humano, que atropela a sua natureza. Quando eu falo da natureza do ser humano, falo do quê? Falo do espírito, das faculdades espirituais, da intuição, da vida interior, da vigilância, deste estado de estar desperto na vida que adormeceu nas pessoas. Então, o animal, ele tem aquela sua espontaneidade. O animal é espontâneo, ele age porque cabe a ele agir dessa forma. Já o ser humano não é mais espontâneo desde longa data. Onde nós observamos a espontaneidade nas pessoas? Elas são condicionadas, elas são programadas, elas são limitadas, elas vão sendo encaminhadas por determinados caminhos e trilhos sociais, como vagões, sendo puxados. E o animal, ele não tem isso. O animal, ele aparenta, ele parece ser, ele ostenta, né? E é nisso que está a sua desgraça e a sua infelicidade, porque a felicidade, ela é resultante de uma vibração, de um estado natural de poder fluir. Quando nos sentimos felizes? Quando estamos fluindo. A felicidade é uma coisa inexplicável, porque simplesmente flui. É uma vibração, é uma sintonia, é um irradiar natural e espontâneo. E o animal não tem esse raciocínio que o ser humano tem, que o tolda, que o limita, que o sufoca, que o aperta, que o esmaga, que o esgana. Então, essa racionalidade programada artificialmente é hoje como um torniquete que impede a movimentação do sangue espiritual. Coloco aqui bem entre aspas, né? O que eu quero dizer por sangue espiritual? O sangue espiritual é a energia espiritual dentro do ser humano, que chega até ele, o perpassa e novamente precisa ser depositada em coisas e devolvida para o alto. É o circular das irradiações, como Abdruchin explicou em sua obra Na Luz da Verdade, né? Se quiserem entender isso, leiam essa obra, porque toda a criação ela é perpassada por um fluxo e refluxo de energias, mais ou menos como a circulação sanguínea. Da mesma forma do Criador é perpassada pelas irradiações, por irradiações, né? E conforme essas irradiações vão baixando, os planos da criação elas se tornam mais densas, né? E vão sendo captadas pelas diferentes criaturas nos diferentes planos da criação.
E os seres humanos, por causa desse excesso de mente, por causa desse cultivo unilateral do raciocínio, ou seja, de forma desequilibrada, o ser humano se desligou desse fluxo e refluxo, desse circular das irradiações, e se tornou uma criatura estranha na obra do Criador. E tudo isso gerou esse retesamento interior. O ser humano é uma criatura retesada que se retesa a si mesma. E por isso o ser humano experimenta a infelicidade, a depressão, a dor, o descontentamento. Já o animal, ele não se tolda a si mesmo, ele não se bloqueia. O animal é capaz de morrer, mas ele é o que é. O animal é corajoso. Já o ser humano é medroso, é covarde, é um borra-botas. O ser humano